Olá, tudo bom? No cotidiano, quando ouvimos a expressão figuras semelhantes, pensamos logo em figuras parecidas que se assemelham, que têm a mesma aparência. Vamos estudar figuras semelhantes, onde será usada a ideia de ampliação ou redução de uma figura. Espero que aproveitem. Vamos lá? Semelhança de figuras. Temos duas figuras aqui, dois Pat Donuts, figura 1 e figura 2, e observe que elas têm a mesma forma. Então, há uma correspondência bionívoca entre os pontos pertencentes à figura 1 e à figura 2. Isso significa dizer que a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Observe que essas figuras têm a mesma forma. Forma é mantida. Podemos analisar de forma contrária. Podemos dizer que a figura 1 ela é uma redução da figura 2. Certo? Duas figuras têm a mesma forma se uma delas é uma ampliação ou redução da outra, ou se elas forem geometricamente iguais. Essas figuras são semelhantes? Nós temos duas figuras aqui, figura A e figura B, e pode observar que essas duas figuras elas não têm a mesma forma. Então, os pontos pertencentes à figura A, ela não corresponde bionicamente à figura B. Então, essas duas figuras elas não são semelhantes, pois essas duas figuras elas não têm a mesma forma. Podemos observar que a figura B ela está um pouco distorcida da figura A. A cabeça está um pouquinho achatada, o braço mais prolongado, diferente, a forma diferente da figura A. Então, essas duas figuras elas não são semelhantes. Matematicamente, podemos dizer que duas figuras F1 e F2 são semelhantes quando há entre suas medidas uma proporção. Isto é, existe uma correspondência bionívoca entre os pontos de F1 e os pontos de F2, tal que o segmento XY é igual a K vezes o segmento X' e Y', onde X e Y são pontos de F1 e X' e Y' pontos de F2. E K é a razão de semelhança. K é a constante. Isso significa dizer que a ampliação e a redução dependem de um número. Quando multiplicado pelas suas medidas, faz com que a figura amplie ou reduza. Então, nós temos aqui um exemplo. Três figuras que têm a mesma forma. Juntando essas figuras, os lados dessas figuras, podemos analisar o seguinte. A figura 1 e a figura 2, elas são geometricamente iguais. Isso significa dizer que pegando dois segmentos quaisquer dessas figuras, como o nosso exemplo aqui, XY, segmento XY, que está na mesma posição que X' e Y', digamos que esse segmento XY tem a mesma medida que esse segmento X' e Y'. Já a figura 3 é uma ampliação dessas duas figuras. Isso significa dizer que as medidas dessas figuras aqui foi multiplicada por um número. Por exemplo, podemos dizer que essa figura maior, essa F3, é o dobro do tamanho dessas duas figuras, tá certo? Ou seja, as medidas dessa figura foram multiplicadas por 2. Usamos a seguinte notação para dizer que essas figuras elas são semelhantes, que é a seguinte: F1 é semelhante à figura 2, que é semelhante a F3. Então, essa é a notação para indicar que essas figuras são semelhantes. Polígonos semelhantes. Temos aqui dois polígonos. O polígono ABCDE e o polígono FGHIJ. A análise a ser feita nesses polígonos é um pouco diferente em relação aos exemplos anteriores. Analisaremos não somente a forma, como também suas medidas. Nós temos aqui os ângulos A e F, com medida de 101 graus. Esses ângulos são ângulos homólogos, ângulos correspondentes, da mesma forma que o ângulo B e G, C e H, D e I e o ângulo E e J são ângulos correspondentes, possuem a mesma medida. A representação, a notação que utilizamos para indicar que esses ângulos têm a mesma medida é a seguinte. Escrevemos dessa forma, para indicar que o ângulo A ele tem a mesma medida que o ângulo F, ou seja, a leitura que nós fazemos nesta notação é ângulo A é congruente ao ângulo F.
Esse símbolo aqui é o símbolo de congruência. O ângulo B ele é congruente ao ângulo G. O ângulo C é congruente ao ângulo H. D é congruente ao ângulo I e E é congruente ao ângulo J. Então, esses ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. Faremos agora a análise em relação às medidas dos lados, certo? E vamos fazer a análise pegando do polígono menor em relação ao maior, certo? Vamos analisar os segmentos que se correspondem. Então, nós observamos aqui que o segmento FJ ele é correspondente ao segmento AE. FG corresponde a AB, GH, BC, HI, CD e IJ corresponde ao segmento DE. Fazendo a razão entre os segmentos correspondentes, obtemos os seguintes resultados. Nós temos aqui a razão entre os segmentos correspondentes FJ, né, correspondente a AE. Então, FJ está para AE, assim como 6 está para 12. Fazendo a divisão, obtemos 0,5. FG é correspondente a AB, ou seja, FG está para AB, assim como 3,9 está para 7,8. Dividindo, obtemos 0,5. Da mesma forma que os outros segmentos correspondentes, que fazendo a divisão entre as medidas dos seus lados, obtemos 0,5. Então, esses segmentos, essas razões que nós obtemos aqui, que tem a mesma medida, né, mostra que esses segmentos eles são proporcionais. Então, quando as razões têm a mesma medida, no nosso caso aqui 0,5, dizemos que esses polígonos, né, os segmentos desses polígonos são proporcionais. E 0,5 indica que a figura menor, né, o polígono menor, é a metade do polígono maior. Isso significa dizer que multiplicando as medidas do polígono maior por 0,5, obtemos essas medidas aqui do polígono menor, tá certo? E 0,5 ele é chamado de razão de semelhança. Então, K da definição, né, descrita é 0,5. Então, temos aqui a definição de polígonos semelhantes. Dois polígonos são semelhantes quando satisfazem simultaneamente duas condições. As medidas dos lados que se correspondem são proporcionais. As medidas dos ângulos que se correspondem são iguais. Neste caso, esses polígonos têm que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo para a definição de polígonos semelhantes. Exemplo 1. Esses polígonos são semelhantes? Para responder essa pergunta, devemos analisar os ângulos correspondentes e as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais. Analisando aqui, o ângulo A ele corresponde ao ângulo E, que tem a medida 90 graus. Os ângulos são congruentes. O ângulo B ele é congruente ao ângulo F, pois tem a medida 90 graus. O ângulo C é congruente ao ângulo G. E o ângulo D ele é congruente ao ângulo H, né? Pois esses ângulos são correspondentes, medem 135 graus. Então, os ângulos correspondentes são congruentes. Agora, devemos analisar os segmentos, né, correspondentes. Fazer a razão entre os segmentos correspondentes para verificar se são proporcionais. Vamos pegar do polígono maior em relação ao polígono menor. Então, vamos fazer da seguinte forma. O segmento EH está para AD. Então, EH 3 e AD 1. 3 está para 1, 3 dividido por 1 dá 3. O segmento EF está para AB. Assim como 6 está para 2. 6 dividido por 2 igual a 3. Agora vamos pegar FG
FG está para BC. Assim como 9 está para 3. 9 dividido por 3, 3. E a última razão é segmento GH está para CD. Assim como 8,4 está para 2,8. Então, 8,4 dividido por 2,8, o resultado é 3. Observe que as razões aqui são iguais a 3. Então, o polígono maior, o polígono EFGH, é semelhante ao polígono ABCD, certo? E a razão de semelhança, o K, a razão de semelhança é 3. Isso significa dizer que o polígono maior ele é o triplo do tamanho do polígono menor, certo? Multiplicando as medidas desse lado aqui por 3, devemos obter esses valores aqui, certo? Vamos ver outro exemplo. Exemplo 2. Os polígonos são semelhantes? Observe agora que os ângulos aqui, eles medem 90 graus. Então, os ângulos internos desses polígonos são correspondentes e medem 90 graus. Agora, devemos verificar se os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos ver aqui. O segmento AD, ele corresponde ao segmento EH. Então, vamos fazer a razão do maior para o menor. Então, vamos pegar aqui o segmento AD está para o segmento EH, assim como 5 está para 4. Fazendo a divisão, 5 por 4 dá 1,25. Pegando agora o segmento CD, CD está para GH, assim como 4 está para 3. Observe que agora as razões são diferentes. Dividindo 4 por 3, vamos obter aproximadamente 1,33. Então, as razões já são diferentes. Isso significa dizer que os segmentos eles não são proporcionais, certo? Então, esses polígonos eles não são semelhantes, certo? Então, tem que satisfazer simultaneamente as condições. Os ângulos têm que ser correspondentes, né? Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e os segmentos correspondentes têm que ser proporcionais. Isso aqui já não acontece nos segmentos, eles não são proporcionais. O último exemplo. Exemplo 3. Os polígonos abaixo são semelhantes. Determine as medidas de x e y. Então, observe que os segmentos correspondentes desses polígonos, eles são proporcionais. Então, para calcular o valor de x e o valor de y, vamos fazer uma proporção. Vamos calcular o valor de x primeiro. Nós vamos fazer aqui a razão entre os segmentos do polígono maior para o menor. Então, x, corresponde a 8, x corresponde a 8, ou seja, x está para 8, assim como 10 está para 4. 10 está para 4, Pois AB corresponde a KJ e AD corresponde a KL. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter x vezes 4 vai dar 4x, 8 vezes 10 vai dar 80. Fazendo a operação inversa, passando 4 dividindo, nós vamos ter x é igual a 80 dividido por 4. X é igual a 80 dividido por 4 vai dar 20. Então, a medida x é igual a 20. Fazendo o mesmo processo, agora calculando o valor de y, vamos fazer a razão dos segmentos do polígono maior para o menor. Então, vamos ter aqui 25, ele corresponde a y. 25 está para y. Assim como, vamos pegar os mesmos segmentos aqui, fazer a razão. 10 está para 4.
Fazendo a multiplicação cruzada, né? Propriedade fundamental da proporção, y vezes 10 vai dar 10y, que é igual 25 vezes 4 é 100. Fazendo a operação inversa, nós vamos ter y é igual a 100 dividido por 10. Fazendo a divisão, nós vamos ter y igual a 10. Então, o valor de y é 10. Outra maneira de calcular as medidas de x e y é através da razão de semelhança. Para calcular a medida x, neste caso, vamos observar o polígono maior como uma ampliação do polígono menor. Neste caso, nós vamos fazer a razão entre os segmentos correspondentes, né, de medidas conhecidas, e obter a razão de semelhança. Vamos pegar aqui o segmento 10, dividir pelo segmento 4, que de medida 4, que vai dar 2,5. Então, 2,5 é a razão de semelhança, né, entre a razão do polígono, dos medidas do polígono maior em relação ao polígono menor. Para calcular a medida x, basta ver o seu correspondente, que nesse caso é a medida 8. Então, x vai ser igual a 2,5 vezes 8. X é igual a 2,5 vezes 8 é igual a 20. Então, a medida x é igual a 20. Procedemos da mesma maneira para calcular y. Agora, devemos observar o polígono menor como uma redução do polígono maior, pois queremos calcular o y. Vamos fazer a razão, agora só que de forma contrária. Vamos pegar o segmento, a medida do segmento KL e dividir pela medida do segmento AD. Então, vamos ter aqui 4 está para 10. 4 dividido por 10 vai dar 0,4. 0,4 é a razão de semelhança desses polígonos, certo? Do polígono menor para o maior. E aí, para calcular o valor de y, basta ver qual é o seu correspondente. Neste caso, a medida aqui é 25. Então, y é igual a 0,4 vezes 25. Então, 0,4 vezes 25 é igual a 10. Então, outra forma de calcular as medidas de x e y, certo? Então, espero que tenham entendido, tenham gostado e até ao próximo vídeo.